Fala galera, beleza? Então, Flamengo e Bragantino. Foi um jogo onde o Flamengo perde mais uma oportunidade de encostar no Atlético. Um jogo que o único jogador que o Bragantino tinha, o Arthur, o Flamengo conseguiu deixar ele solto. É um jogador até que eu acho que o Flamengo poderia observar ele melhor num momento como hoje, que está sem o Arrascaeta e sem o Everton Ribeiro. Ele poderia estar jogando o Flamengo fácil. Até quando que a gente vai ter que ficar aturando o René? Não é possível, cara. O René, ele já tá no Flamengo há quanto tempo jogando mal? Até mesmo naquela época que o Flamengo não tinha esse timaço, o René já não estava no nível para ser jogador do Flamengo. Agora então, o René, eu sinceramente eu não entendo como que o René ainda está jogando no Flamengo. Ele é um jogador que ele não é um jogador nulo, ele é um jogador que joga contra o Flamengo. Toda jogada, toda bola que dão para ele ou entrega ou ele joga para fora, ou ele entrega para o adversário. Quando ele entrega para o adversário, ele faz o time do Flamengo todo se cansar, se desgastar, ter que correr para trás, ter que voltar, marcar, desarruma o time todo. Então, é isso, galera. A gente vai ter que ficar aguardando um dia o Flamengo contratar outro jogador melhor para aquela posição ali. Porque ficar aturando o René é complicado. Um time como o Flamengo não pode ter um jogador mais como o René. O Renato Gaúcho, ele até que mexeu bem, na minha opinião. Tirou o Andrés, que não estava bem. Mas eu sinto uma falta durante o jogo, de o Renato orientar mais o time. De o Renato, por exemplo, observar que tem um jogador que não está se dando bem, jogando por um lado, chegar a falar assim, pô, trocar o jogador, colocar o jogador pro outro lado. Eu sinto falta do Renato pedir pro time jogar mais compacto, levantar as linhas, entendeu? Pedir pros zagueiros encostarem mais no meio campo para não deixar tanto espaço. Eu já venho comentando aqui no canal já que eu não gosto dessa maneira de o Renato colocar o time muito aberto. Ele coloca muitos atacantes abertos nas laterais. Ele deixa ele não trabalha muito bem o meio campo, na minha opinião. Ele deixa o meio campo muito exposto, muito aberto, muito mal compactado. Hoje mesmo, com o Ilharão, o Thiago Maia e o Andrés, pareciam que eles três estavam ocupando a mesma posição. Parecia que não teve treinamento, que o time estava meio bagunçado, entendeu? Tava chegando mal no ataque. Quando chegava, perdia a bola, ficava um buraco no meio campo. Então eu ainda sinto que o Renato, quando ele não tem os 11 titulares, ele fica meio perdido. Ele não orienta bem os jogadores durante o jogo. Demora demais para mexer no time, entendeu? Demora demais para mexer no time. E o time do Flamengo é isso, galera. Quando ele não tem, principalmente, o Everton Ribeiro e o Arrascaeta, ele fica sem peça de reposição. O Flamengo não tem peça de reposição. E aí, quando não há um treinamento específico visando essas situações, eu sinto que o treinador fica meio perdido. Ele não tem uma diversificação de jogadas, ele não tem um plano B, plano C, um plano D. Eu acho que é mais pegar o jogador e colocar. Não sei se é falta de treinamento, não sei. Eu sinto que o Flamengo perde grandes oportunidades de conseguir vitórias contra times que, se você pegar o Bragantino, é um time bem montado, mas que só tem um jogador basicamente, que é aquele Arthur, que jogou muita bola hoje, deu trabalho pro Flamengo e acabou fazendo gol. Fora o Arthur, o que a gente viu no Flamengo, no Bragantino? Um time bem montado, um time compactado, um time que parecia até, né, a gente lembrando aquele Flamengo de Jesus, quando perdia a bola, se compactava bem na defesa, e quando estava com a bola ia bem para o ataque, subindo todas as linhas da defesa do Bragantino. Os zagueiros subiam junto, acompanhavam. A gente não vê isso no Flamengo.
quando os jogadores do Flamengo pegam a bola, eles saem correndo, deixam muito espaço, abrem um buraco, abrem um clarão no meio campo. E os zagueiros não estão saindo, não estão acompanhando. E eu não vejo uma vez o Renato pedir para os zagueiros adiantarem. Eu me lembro que o Jesus ficava com o braço articulando, vem, sobe, sobe. Ele trabalhava o time em campo, já que não tem tempo para treinar, ele trabalhava o time em campo. Eu sinto muita falta disso no Renato. De trabalhar o time durante o jogo mesmo, cobrar, vamos para cima, vamos embora. Entendeu? Demorou muito para mexer. Quando ele tirou o Vitinho, eu acho que o Vitinho estava até bem. Ele estava até recuando mais, vindo de trás. Começou a se acertar na partida. Aí ele foi e trocou o Vitinho. O Mateuzinho hoje também mal, jogando mal. É aquilo, galera. Quando o time está todo certinho, montado direitinho, o Mateuzinho ele joga bem. Ele é um jogador bom. Ele não é um jogador nulo como o René. Agora, ele também, eu não me iludo, ele também não é um jogador que, né, que alce o Flamengo a um outro patamar, como o Felipe Luiz, não é. A galera pede muito ele no lugar do Isla. Pô, os dois são mais ou menos a mesma coisa, entendeu? Nós não temos ali um cara que eleve o Flamengo ao patamar que o Flamengo está hoje em dia. Então a gente precisa observar mais aquela lateral ali para buscar um outro jogador no mercado. Entendeu? O Flamengo sente muita falta quando ele perde alguns titulares desses jogadores que ainda estão no banco de reserva. A gente comenta muito que o banco de reserva do Flamengo é forte, mas é forte quando tem os 11 titulares. Quando a gente perde algumas peças, ainda mais, né, o 3, 4, o banco não fica tão forte, o banco fica fraquíssimo. Entra René, o Mateuzinho não eleva o nível, a gente coloca o Vitinho, entendeu? Então tem muitas posições ainda no banco de reservas carentes para o Flamengo, que eu acho que essa galera aí que toma conta do departamento de pesquisa de jogadores no mercado deveria ficar atenta. Eu acho que o Flamengo já perdeu uma grande oportunidade de ter contratado o Claudinho, que era do Bragantino, para o Flamengo. Pô, seria uma peça de reposição importantíssima para quando o Everton e o Arrascaeta não estivessem em campo. E agora tem esse Arthur aí do Bragantino, que eu acho que o Flamengo poderia fazer uma proposta para ele. Tirando isso, galera, o Renato às vezes eu sinto falta de uma orientação, de um trabalho melhor dele dentro de campo. Quando tá os 11 titulares, é fácil, não precisa fazer nada, bota lá que os caras jogam sozinhos. Agora, eu fico preocupado que às vezes eu acho que o Renato, ele parece não estar à altura, né, por exemplo, do Jorge Jesus, que porra, era um treinador que acrescentava muito pro time, que já era grande, e o Jorge Jesus também era um treinador grande, entendeu? Não que o Renato Gaúcho não seja, mas eu sinto falta de algumas coisas, de algum posicionamento, de ver se fica de jogadas diferentes durante o jogo mesmo, entendeu? Trocar jogadores de posição. Eu não vejo isso em certos jogos, entendeu? Tanto que o Flamengo fica dependendo muito da individualidade. O Flamengo depende muito da individualidade. E quando a individualidade não encaixa, sem os craques, sem os titulares, o Flamengo fica um time mediano. Essa é a verdade, galera. Valeu, um grande abraço aí, saudações rubro-negras.